Gera Podcast está de volta hoje, trazendo aqui a cena uma figura linda, uma pessoa do maior valor, colunista social, do maior prestígio, uma mulher que sempre trabalhou muito, que levou à frente, né, cuidar da família, foi a líder da família, literalmente. Estou falando de Astrid Bach, está aqui com a gente hoje, reaparecendo em altíssimo estilo, bonita como sempre. Primeiro eu quero saber da receita da beleza. Como é que é isso? A receita da beleza da nossa idade, né? A gente realmente tem que se cuidar mais. Eu não me cuidava, eu não era vaidosa. Mas de uns 5 anos para cá, eu encontrei uma esteticista maravilhosa. Porque ela trabalha com ortomolecular, com ozônio, que é uma coisa bem diferente, né? Isso. Então, Silvana Farias tem me puxado bastante, principalmente pro meu rosto, né? Eu tenho que arranjar alguém para cuidar do meu rosto. Mas o rosto está bem. Está bem mesmo. Idade, Cada né? vez eu fico impressionado com as fotografias, porque a gente se encontra nos eventos e tal, mas quando eu vejo as postagens, eu vejo que você está tão bonito quanto. Isso aí sem fazer invejinha a ninguém, né? Ninguém vai ficar com inveja, não. Vai achar Cuidado que bacana. tá aqui, viu? Mas ainda é outro departamento. Depois Pode ter ciúmes. Mas me fala uma coisa, Astrid. Você sempre trabalhou? Não, eu comecei a trabalhar de fato quando eu me separei do pai dos meninos, né? Sim. Porque até então o machismo naquela época era muito grande ainda. Eu não podia estudar, eu não podia trabalhar, mulher minha não faz isso, mulher minha não faz aquilo. Então, quando eu estava prestes a me separar, um pouco antes, eu entreguei o restaurante que ele tinha. Sim. Porque ele resolveu ser o rei da noite, só que no primeiro mês ele desistiu de ser o rei da noite e ele entregou todo o encargo. Isso. Para eu Sobrou para cuidar você. sozinha, né? Como Rosa. Sim. Uma vez sobrou sozinha para ela ficar à frente daquela cozinha, né? Sim. Porque ela um dia não aguentou, porque a gente não aguenta muita coisa, e ela ainda mais que era o chefe, né? Isso. Então, quando eu entreguei e disse, vá tomar conta, claro que ele não foi tomar, né? Depois, logo fechou. E eu já estava já na faculdade, fazendo prova escondido, e lá, fiz supletivo escondido, fiz tudo escondido, passei, fui, mas para assumir na universidade foi um caos. Uma luta muito grande. Nossa, ele saiu de casa com a mala, dizendo que não voltava mais. Chegou de noite e disse que ele voltou porque não encontrou hotel vazio. É difícil. Aí você com esse desafio, né? Vencer o não estar casada, cuidar de filhos. Isso, e não estar casada naquela época não é como hoje. Pois era isso que eu ia perguntar aqui. Ainda tinha. Esse desafio, essa guerra aí, porque é uma guerra, o que foi mais difícil para você enfrentar? Porque uma mulher assumir o comando da casa com lutas e indo fazer o quê? Era coluna só? Só coluna no começo. No primeiro ano foi só coluna e uma pessoa a quem eu devo muito pela atenção, pelo carinho, Marcos Crispim. Sim. Na época ele tinha uma agência de publicidade e ele então me chamou para fazer meu expediente lá para vender, já tipo marketing naquela época, não se falava a palavra marketing, mas era isso. Mas era isso, né? Eu lembro então, que não falava na época network, eu vivia fazendo network e não sabia que era network. Que hoje é network, exatamente. Então eu trabalhava no jornal, que era um momento, Sim. e até então eu não tinha salário, mas um dia eu sentei com o Jorge, disse, Jorge, eu preciso de um salário, eu estou trabalhando. E tenho filhos, para dar de comer, né? Agora ficou diferente, eu estou separada, né? Como é que tá? Aí ele me dava um salário mínimo e a agência outra, a de Marcos Crispim, que eu não lembro o nome dela, ela ficava ali. A Cardoso Vieira, lá embaixo. Lá embaixo, né? Então ele me pagava também um salário mínimo. E nesse primeiro ano de separado, eu estava morando com meus pais, então esse dinheiro dava. Sim. Passei um ano com meu pai, né? Com meu pai e minha mãe, os 3 bruderam lá. Isso. Num quarto só, porque ninguém queria dormir no outro quarto sozinho, então ficou todo mundo no meu quarto. Aí ali passava uma energia, né? De noite. Então tinha uma rede por cima de mim, tinha 2 meninos aqui, mas foi uma fase maravilhosa que quando meu pai comprou o apartamento e foi embora, a gente não queria sair de lá. Pela comodidade, pelo carinho de mamãe que fazia tudo pra gente. E meu pai ter entregue o carro dele para mim, para eu poder trabalhar. Meu pai me deu a chave da casa. Disse, não, minha filha, tá aqui a chave da casa, você não precisa bater para entrar. Porque tu sabe que o europeu pensa diferente. É verdade. Os brasileiros, a Maria trancar, trancaria filho. Acho que talvez por isso, por essa origem europeia, ficou menos difícil para você enfrentar. Porque uma mulher bonita,
separada. Naquela época era difícil, né? Era quase que alijado do processo. Mas você sabe que eu ainda tenho uma mágoa muito grande e eu não vou dizer o nome da pessoa, mas você, provavelmente, pelo que você vai saber quem foi. Era uma pessoa que era muito amiga do meu pai e você sabe que eu vivia no Jangada Clube, tanto em ato depois do Jangada Clube, né? Então, tinha uma nova presidência e foi quando eu me separei, essa nova presidência começou a não me chamar para ir para a festa. Mas eu, na época, era tão tola. Não entendia. Não entendi o porquê. Aí um dia eu perguntei, foi que houve? Teve a festa, eu nem pude divulgar, nem nada, não vim. Não, porque agora você não pode vir mais ao clube. Porque as mulheres vão ficar muito incomodadas com a sua presença. Eu disse, mas por quê? Porque você é respeitado. Foi desse jeito, na minha cara. E sua reação? Não, eu disse, tá, tudo bem, não tem problema. Não voltei mais. Saiu, não voltou mais. A primeira barreira que eu enfrentei logo da separação foi interessante. Não foi a falta de ajuda do marido para os filhos, não foi isso não. Foi saber como era que eu poderia entrar num pub, que era de Saulo e depois foi Paulo, não era de Saulo. Aí Ana Maria era diretriz da casa. Aí eu liguei para Ana Maria, estou chegando, me espere na porta. Aí ela chegava, ela abria a porta, nós duas entrávamos, eu me sentava no balcão e toda noite eu tomava uma dose de vodka com laranjada. Ele já sabia, já ficava ali, aí ficava olhando para um para outro, conversando, eu ia para a mesa, às vezes eu encontrava, por exemplo, Zé Carlos da Silva Júnior sozinha, aí eu ia conversar com ele, que eu adorava conversar com ele, sabe? Era um papo maravilhoso. Tão gentil, era tão maravilhoso, então eu me sentava, fazia companhia a ele, aí eu ia embora, aí conversava com a amiga, e lá vai, então comecei a sair só, entrar no pub e entrar em restaurante, que não era usual. Isso. Unia o útil ao agradável, né? Ia para a noite, porque na noite você pegava notícias e, ao mesmo tempo, se divertia revendo amigos e conhecendo pessoas. Mas foi difícil, nem todo mundo fazia isso. Eu lembro de um capítulo interessante nisso, é que minhas amigas não saíam de noite, elas estavam viúvas, a maioria eram viúvas e solteiras. Aí eu dizia, vamos, não, imagina, não posso, aquela coisa toda. Aí, de repente, eu disse, não, eu vou buscar você na sua casa. Foi uma amiga grande, amiga minha, Vera Lins, que ela não sai de casa, trabalha em casa. Vera Lins é viúva. Aí eu peguei Vera na casa dela, botei no meu carro e levei, como era o nome daquele restaurante do Betânia? Era o Raízes. Raízes, né? Raízes. Levei ela lá, deixei na mesa, fiquei com ela. Aí ela começou a se filmar com a amiga. Aí eu me afastava. Eu ia fazer outra coisa, deixava ela lá. Naquele dia, ela arranjou o grande amor da vida dela. Que foi aquele gerente do Gaspar Zicre. Gaspar Zicre, exatamente. Na primeira vez que ela saiu. Ela estudou comigo. Olha só, você está revelando coisas que são bem interessantes, porque realmente era um tempo muito difícil para as mulheres. Foram muitas que eu levei. Tanto viúvas e principalmente as desquitadas na época. Era desquitada, né? Eu lembro bem de Vera porque marcou. Isso. A primeira saída e ela se enturmou bem e arranjou um paquera. Olha, você se separou num tempo que se separar era pecado. Ficou no controle da família com os filhos, saiu para trabalhar, bonita, nova, claro que começou a namorar, né? Sim, como foi a reação do namorar perante as suas amigas e amigos, a sociedade de uma maneira geral e os seus filhos? Porque você tem, graças a Deus, né? Não, os meninos nunca se meteram na minha vida, nunca, eles queriam que eu fosse feliz, mas também nunca levei homem na minha casa. Entendeu? Ele sabia impor os limites, da porta para fora. Eu namorava, não deixava que ninguém me buscasse em casa. Naquela época eu tinha meu carro, era velhinho, mas não tinha, né? Aí eu saía com meu carro e voltava com meu carro. Não tinha essa história de me pegar no carro, porque naquela época era complicado, né? Então eu tinha todo esse cuidado. Então, agora, a sociedade. Não conta agora não. Não conta agora não. A gente vai ao intervalo, volta já já, porque tem mais Astrid Bach e ela vai contar já já. Até daqui a pouco. Oi, a gente está de volta aqui no Gera Podcast, trazendo hoje a figura emblemática, bonita de Astrid Bach, uma figura querida mesmo. Mas antes de voltar ao papo com ela, que está maravilhoso e bem revelador, brinde com o Café São Brás,
que eu mais que recomendo, né, Astrid? Produto Nossa. genuinamente paraibano, que a gente se sente dono mesmo e é delicioso. Então, fica dada aí a dica. Hashtag fica a dica, Café São Brás, maravilhoso. Bom. É de casa, né? Uhum. Me fala agora. Você ia Preconceito. contando, revelando desses Eu namorei preconceitos. vários homens, claro, para escolher o homem que eu amava. Porque Isso. se não amar, não rola. Pode ter dinheiro, pode não ter, não rola. Tem que ter amor, né? Isso. Então eu encontrei Rui. Isso depois de uma jornada grande de procura. É outro mencionou uma jornada grande. Grande de procura, porque eu não queria ser infeliz, né? Sim, muito bem. Você buscou sua felicidade. Buscava assim mesmo, né? Então eu encontrei Rui, que eu não conhecia, eu não sabia quem era, porque realmente ele é carioca, tinha acabado de chegar aqui, estava 2 anos já divorciado, eu não conhecia ele de jeito nenhum, porque Rui sempre foi muito calmo, quieto, era do trabalho para casa e na praia, ele era rápido de praia. Aí, Ele era separado? Era separado de uma prima, Thelma Vinagre, Sim. que ele foi casado com uma prima com a qual teve 2 filhos, que Sim. eu criei, né, os filhos depois da separação. Quando eu cheguei nessa festa, ele estava nessa festa. E ele começou a olhar, mas eu estava sentado do lado de Roosevelt e Maranhão, que estava nessa festa da BAV, que eu ia fazer o cerimonial. Uhum. Na época foi José Valdanizo que me convidou, né? Um cara arretado, Querido, eu tive com querido. ele Faz recentemente. tempo que eu não vejo. Pois é, mas está super bem. Então, aquele menino que é um jornalista chamado Salles, você lembra Sei, Salles, sei, cabelo, já eu digo, né? bem lisinho. Ele é bem branquinho, eu, assim, não lembro assim, eu acho que é Salles mesmo. Não é Luiz Salles, não me lembro. Não, eu Aí, digo já. eu digo já, a memória dele é fantástica, né? Então, ele disse para a Rui, não olhe para essa moça não, essa moça é casada com aquele cara. Era Roosevelt Baker do meu lado. Aí, ele não sabia, eu sabia que ele tinha feito essa observação, né? E, coincidentemente, eu saí mais cedo, porque eu não estava me sentindo bem. E Roosevelt Baker, muito cavalheiro, foi me levar ao carro e voltou. E eu fui embora para casa. Tudo bem. Aí, na outra semana, eu fui para uma festa da Silubeza. Eu lembro o nome, foi na Maison Brunel. Eu vou chegando, tinha sido o dia que Cristian Bianco foi cidadão paraibano. Sim, aí estava louca para comemorar e tal. Não, mas tu vês, eu saí de lá, eu tinha ido com a roupa bem chamativa, vermelha, bem perua. Porque Cristian Bianco, né, queria isso. Estava fazendo jus à própria homenageada. Aí, quando eu chego nessa festa da Silubeza, eu encontro Rui. Aí ele olha para a Silvana, que estava com ele. Silvana, que é a secretária de Efraim Moraes. Isso. Silvana, eu não lembro o nome. Aí Silvana, ele disse para Silvana, chama essa moça para a mesa comigo. Ele não sabe nem quem eu era, nem o nome. Aí eu disse, mas é Astrid, chama, tá cheio, não tem ninguém, pode estar aqui. Aí eu fui, ela me chamou, foi me buscar lá na frente, me botou na mesa. Quando eu sentei, que eu olhei, era ele. Aí eu fiquei toda sem jeito, porque na época ele estava paquerando com a moça que estava do lado dele. Sim. Aí, como ele disse, não era eu, não era ela. Era ela que estava paquerando ele, né? Isso. Aí eu fiquei assim, eu senti o clima com ela, assim, eu disse, já saí daqui, senão ela apanha, né? Mas ela infelizmente... Foi ao toalete. Então ela foi fazer o pratinho dela. Isso. Aí Rui rapidamente perguntou meu nome, me deu o cartão dele, pediu para eu ligar para ele e me levou para uma dança. Tá? Tinha dança nessa festa. Me deu um beijo aqui, eu me tremendo de medo de levar uma surra da moça, né? Quando ele sentou na mesa, eu resolvi ir embora. Com medo da situação, né? Isso. A gente já tinha trocado os bilhetes, tudo, né? Estava me preocupado. Só que nesse dia, havia morrido, assassinado, um ex-cunhado meu, Carlos Arnoldo Marosa do Passo. Lá na Frei Damião. E tinha um velório. Aí eu disse, olha, eu já estou indo embora, que eu vou ao velório. Assim, vai para o velório, vou, porque foi meu ex-cunhado, não sei o quê. Ia para o velório. Só que quando eu entrei no carro, que eu olhei para minha roupa, eu disse, meu Deus, eu não posso chegar assim no velório. Isso a roupa era muito... Não, era aquela coisa Cristian Bianco, né? Bem vermelha, bem justa, sabe? Aí eu disse, meu Deus, eu não posso ir para um velório assim. Nesse tempo eu já morava em Intermares, num apartamento com meus meninos. Sim, eu me lembro dessa fase. Lá. Por ano passado, depois dos anos, né? Para lá, com Intermares. Isso. Né? Eu fiz negócio com o Edgar Amorim, que aliás, que Deus o tenha, porque era um bom de negócio, né? Era um negócio, não, ninguém saía sem fechar o negócio. É claro. Então, quando chegou eu saí, fui para lá,
Rui levanta e vai para o velório. Chega lá, não me encontra, claro, eu não pude ir, mas só vim notar isso no carro. Senão não tinha dito que eu ia, né? Aí fui pra cá, aí no outro dia a gente se telefonou e até hoje a gente não se lembra. E lá se vão quantos anos? 25. 25 anos, quer dizer, bodas de prata, né? Porque ele começou a namorar em 98, com 15 dias eu fui morar com ele, na casa com Dona Ruth, a minha querida mãe, né, também. E quando chegou em 2000, nós casamos de fato. Então, moramos juntos 2 anos e em 2000 fizemos nosso casamento na Maison Bolelli. Olha só, é uma relação de muito amor mesmo, a gente é testemunha disso e fica muito feliz por isso. Mas me fala do colunismo social. Você começou como colunista do jornal Momento, era um jornal semanal, né? Depois você seguiu a vida e continuou sendo colunista de jornais. Sim, colunista. Depois do Momento foi para onde? Sim. Fui para GR. GR Publicidade. Não, eu continuo no jornal, aí fui para GR Publicidade. A experiência com Genival Ribeiro, papa das agências de publicidade da Paraíba, um gênio. Eu considero um gênio. Que ninguém apostaria nele pelo visual que ele apresentava. Isso, porque ele era sempre muito desleixado, mas eu nunca vi sempre com um paletó verde e a gravata verde, que era a cor da GR. Muito inteligente, ele me ensinou muito, foi muito bom, foi uma conversa maravilhosa lá, né? Isso. Foi fantástico, mas eu sempre escrevi, eu já escrevi no Correio, eu escrevi no Norte durante 10 anos no Norte, Isso. A União também, muito tempo, em revista daquele menino, aquele que fazia festa, que era do Fisco. O Fisco era Mozart Montenegro. Mozart Montenegro. Me fala uma coisa, a experiência da agência de publicidade fez você com um grupo que fez sucesso aqui, né? Eram as moças que trabalhavam lá na GR, que era você, Lúcia, Helena Sabarreto, está até aqui agora. Foi embora para outros estados. Cecília Miranda e Rose Silveira, que era a esposa de Genival. Depois, né? Esposa, né? Isso. Mas antes era e lá, namorada só. E lá frutificou a atividade fortemente, porque vocês faziam um papel de relações públicas da empresa, buscando clientes e tal. E a sua parceria com a GR e com Rose, na época, gerou uma experiência de televisão, que eu queria recordar aqui um pouquinho. Vocês fizeram um programa de TV. Sala VIP. Que foi badaladíssimo, né? Começou no SBT. Começou no SBT. Sim. E aí, ficou na televisão com ela, era tanto sucesso, o que é que não deu certo? Bom, na época a gente tinha esse programa. Sim. E tínhamos também a coluna do Jornal União, a escrita de 2 mãos. Só que ela não gostava muito de escrever. Então, quem escrevia era a Astrid Rose, mas era eu fazia. Você. E a televisão, não vou dizer que ela se achasse melhor, mas ela não se sentiu confortável de dividir comigo. Sim. Até que um dia, com uma frase, com umas coisas que aconteceram, eu tive que sair da televisão. Aí fiquei com a coluna e ela na televisão. E a televisão, na época, os meus patrocinadores, não que eu tenha dito nada, mas saíram. A gente vai voltar daqui a pouco, trazendo um pouco mais desse final de experiência para entrar em outros caminhos. Mas você vai ficar aí porque a gente volta um minutinho. Oi, a gente está de volta aqui no Gera Podcast, trazendo a figura muito querida de Astrid Bach, jornalista, colunista social, apresentadora de televisão, de festas. Gente que versátil, né? Porque colunista social tem isso. É muito versátil, tem muitas facetas e aí fica, né? Para sempre. Bom, mas antes de voltar ao papo, mais uma dica que eu não posso deixar de recomendar a você que está aí fazendo aquele check-up anual ou semestral. Para ter a melhor imagem do seu corpo, não tem dúvida nenhuma. Você tem que dar uma passadinha na Nova Diagnóstica na Avenida Epitácio Pessoa. Um espaço maravilhoso, com alta tecnologia, confortável, um corpo médico de primeira grandeza. E, é claro, você vai ter os melhores resultados para poder se descobrir ou não o que está passando aí no corpinho que precisa de ter cuidados. Outra dica da Nova Diagnóstica é que eles estão fazendo lá uma escola com cursos para especialização dos novos médicos com interesse em trabalhar com a imagem. É algo interessantíssimo para você que está assistindo e quer pegar mais alguma dica aí do que
vai encontrar na Nova, pega aí o telefone da Nova, que está no seu vídeo, e vai lá, conversa para poder ter um novo tempo. A gente sai do tempo da Nova e vai aqui com a Astrid, falando ainda da experiência dela em televisão, que terminou sendo encerrada por alguma incompatibilidade, que eu acho que foi isso, né? Exato. Ficaram mágoas desse momento aí? Olha, no começo sim, né? Porque eu não esperava, às vezes, assim, saber algumas coisas, né? Que a pessoa, às vezes, solta num momento talvez até de muita segurança, né? E deixa o outro a baixa estima do outro, aquelas coisas, né? A relação ficou ácida, vamos dizer assim, ficou difícil. Ficou muito difícil, então E isso... eu fiquei muito triste. Eu adoeci, inclusive, porque eu sempre tinha problema de gastrite. Sim. Aí, com essa, o problema assim, acentuou-se bastante, e um pouco de depressão, que já vinha se apresentando assim na minha vida, né? A depressão, que até hoje eu luto com a depressão. Contra a depressão. Contra a depressão, exatamente. Bom, eu vivo assim. Aí, mas é uma luta difícil, né, Astrid? Tem que ter muita força, né? Medicamento, o apoio do marido que eu tenho, o Rui, Isso, tem me graças a apoiado Deus. nessa Da própria família, né? a própria família, sim. Me fala, aí essa mágoa, ela foi, permaneceu, uma mágoa que você não encontrava, não estava sofrendo por isso, mas... A gente não se encontra, por incrível que pareça, já uma pessoa cresceu muito. Nesses 25 anos que a gente não se via, não se falava, eu devo ter encontrado ela umas 10 vezes só. Em alguns lugares, com um de dois, né? Aí nem se cumprimentavam, não. Não. Eu fazia... Não é que eu virasse a cara. Não. Eu ficava tomava outro caminho lá, na festa. mesa, eu ficava por ali. Não teve esse negócio de briga, não teve nada. Não, só eu fiquei, na época, muito magoada. E eu sei que ela ficou muito triste. Sim. Porque não que ela tivesse dependência de mim, mas ela se sentia bem estando ao meu lado. Isso. Era uma sintonia de amigas que no profissional não deu certo. Aí a vida andou, mudou todo o cenário, vocês deixaram essa sociedade, né? Fez a gente... E Rose mudou completamente, porque da mulher de vida social de publicidade, ela colocou de lado, encontrou o amor, né? Tudo na mesma época. Adoeceu. As três encontraram os amores que buscavam para ser feliz, na né? mesma época. Cecília com Jorge, ela com Milton e você com o Rui. Pois é. E aí, é bem curioso, né? Como estavam ali. E Lúcia, que foi embora, mas também hoje está super bem lá nos Estados Unidos. E aí, essa dificuldade de relacionamentos ficou difícil, cada um tomou seu rumo e cada um enfrentou a vida diferentemente, porque Rose era uma mulher de sociedade, era uma mulher que gostava de badalação, adorava a coluna, né? Só gostava, adorava a publicidade, mas fazia daquilo a arma dela para sobreviver e lutou muito. Mas, de repente, não mais que de repente, encontrou na palavra de Deus o caminho dela. E aí se distanciou de tudo que havia. Outro dia eu mandei uma foto para ela, nos meus arquivos, quando ela estava no auge da sociedade. Disse, olha, se tu brincar comigo, o que é que eu vou publicar? Aí ela disse, Virgem Maria, Deus me livre. Desse aí. E aí você me conta agora, aqui nos bastidores, a boa revelação, que vocês se reencontraram. Pois é. Como, assim, uma coisa muito sem intenção. Sim. Eu não esperava encontrá-la lá, porque foi no lançamento do livro de Beatriz. Beatriz Ribeiro. Que aconteceu no Ville de Plata, não é isso? Exatamente. Foi uma festa muito bonita, tinha muita gente. E nós ficamos em pé no local. E Ingrid estava comigo, visualizou Rose. Estava pertinho da gente, mas eu não tinha visto. Ela estava falando com o Walter Santos, alguma pessoa assim. Aí ele chamou. Quando chamou, a gente se abraçou, a gente conversou um pouco. Foi mesmo, teve esse abraço. Teve um abraço forte. Ela disse, agora deixa eu dar um abraço de verdade mesmo. E nós conversamos, e eu perguntei como é que ela estava, com o marido, ela estava bem, perguntei para as meninas, que as meninas eu queria muito bem, a Maiana e a Elisa, né? Isso. A Maiana nos Estados Unidos e a Elisa aqui, né? Na época que eu estava com o Rose, eu ajudava muito as crianças. Quando elas ficavam só, eu levava para médico. Eu era uma mãezona também para as meninas, né? Aquela tia, né? Isso. Que cuidava.
né? Então eu tinha muita saudade das meninas. É muito, muito legal saber disso, porque é emocionante, inclusive. Pois é. A gente sentir que a vida levou vocês para caminhos diferentes, mas hoje, depois de tanto tempo, e é uma coisa que eu teve um estava reencontro. quase sem sair de casa à noite, né? Saio muito pouco à noite. Prefiro, eu sou a mulher do dia, não sou da noite. Sim. Sempre fui, eu saía à noite por conta Da profissão, né? Mas eu sou realmente a mulher do dia, eu prefiro o almoço do que o jantar, por aí você quer, né? Então, eu não esperava encontrá-la. Foi assim uma coisa boa, de não Deus, foi nada né? programada, não foi nada, foi uma coisa que aconteceu. Quando você saiu do Ville de Plante, como era que estava o seu coração? Não. Sentiu um alívio? Não. Um alívio por uma porque, etapa vencida? Não, eu vou te dizer o que aconteceu. No decorrer dos anos, eu não tive mais mágoa. As coisas foram sumindo, né? Foram sumindo. Quando eu abracei, não foi aquela coisa como se tivesse tirado um peso de mim. Bom, porque eu acho que lá dentro já tinha resolvido. Né? Só que eu não ia procurar, bater na porta e falar. Deixou que Deus operasse, né? Quando acontecer, acontece. Foi da vontade de Deus. Aí, então, fez, porque ela sabia que eu estava de costa, chamou e pronto. E a coisa ficou bem resolvida. Deixa a gente dar um desfecho, porque se deixasse, eu iria até depois da manhã, conversando com ela, né? Porque tem muita assunto. Mas deixa eu só pontuar aqui para o nosso telespectador, para o nosso espectador. Hoje, a Astrid Bach faz o quê? Bom, além de ser dona de casa, foi uma coisa que eu aprendi na pandemia, porque na pandemia eu não fui trabalhar, idade de risco, né? Isso. Então eu fiquei em casa com meu marido, só os dois. E a empregada eu tive que mandar para casa, ficava pagando a ela e eu comecei a fazer o serviço de casa, eu sozinha. E comecei a ver que não era aquilo que eu queria para minha casa. Encontrei muita coisa errada, muita coisa suja, muita coisa desmantelada. Aí eu disse, Rui, eu vou combinar com você uma coisa. Eu não vou querer mais botar a televisão. Por quê? Não, porque eu estou pagando para trabalhar e, na realidade, eu não quero ter mais empregado em casa. Ele disse, mas você não sabe nem como eu aprendo. Eu não sou burro. Mas você tem condições? Eu vai, pega uma faxineira. Aí eu peguei uma boa faxineira, que vai quando eu preciso, e fiquei cozinhando, cuidando das coisas, e fico me dedicando às redes sociais. Sim. Então, eu tenho um trabalho no Instagram e no Story que é profissional, né? Sim. Eu consigo fazer uma receita. Continua sendo convidada, né? Porque esse é um detalhe para poder continuar. Sim. Não se distanciou dos amigos. Não. Só quando precisou. Não, assim, a pandemia ensinou você a separar algumas coisas. De repente, você viu que não eram tantos amigos. Sim. Eu senti conta de formação de grupos. Muita gente fez grupo de WhatsApp. Então, você começou a notar que alguém não era teu amigo. Uhum. E, aos poucos, eu fui adquirindo novos amigos, bons amigos. E os de ontem, que eu prezo, continuam amigos, mas tem alguns que eu já deletei. Isso. Que hoje o Instagram é deletar, né? Eu deletei alguns para poder viver bem. Claro. Porque eu não preciso conviver com uma pessoa que eu sei que não tem troca, né? Que não tem nada, que não gosta de mim, porque a gente sabe, você sabe que todo mundo conta todo mundo o quê. Na verdade, você sabe, né? Claro. Então, eu fiz uma seleção. É muito bem. Olha, isso é um procedimento maduro. Né? Maduro. Que a porque... pandemia me trouxe. Isso. E aí, no Instagram, fazendo o que você sabe fazer, eu não você gosta. consigo deixar de ser jornalista. Graças a Deus, né? Eu vou dizer, mas minha filha, quer saber? Deixa comigo, isso aqui é meu jornalismo, eu debulho, né? E aí, o sonho, para encerrando bem aqui, o sonho, porque a família está perto, os filhos, os netos. Não, eu tenho uma neta em Portugal. Tem uma neta aí. Jogando com muita saudade. Rani foi minha vizinha. Ela joga lá no Gil Vicente, é um português de primeira linha, bom. A internet ajuda, porque você se fala, se veja, isso alguma bem coisa. Diferente dos meus pais, né? Coitados, né? Que vieram para cá em 49, as cartas passavam 3 meses para chegar. Na Noruega ou na Alemanha, né? Então a mamãe não viu os pais até morrer. Que coisa, né? Que coisa impressionante. Astrid, qual é o sonho de agora? Viver feliz e ter saúde. Isso para meus filhos e meus netos, né? Saúde e felicidade. Eu não quero mais nada material, não preciso. Eu preciso só saúde.
Para ser feliz. Para ser feliz. Trabalho, a internet está de bom tamanho. Tá, O Instagram. Tá, porque eu quero ficar em casa. Eu quero, meu marido está aposentado, eu quero curti-lo. Ele quer sair para o clube de tiro, eu quero ir com ele. Ele quer fazer uma compra, eu vou junto. Ele quer pesquisar, não sei o que lá, não sei aonde, eu vou junto. Que se eu trabalhasse, eu não podia. E você está mais presente também na vida dos filhos. Sim, sim, né? claro. A minha filhota veio ficar comigo uns dias agora, enquanto se arruma. Que eram condições que antigamente você não tinha, porque não dava, que não tinha tempo. Né? Eu nunca cuidei do neto, porque eu não tinha tempo. Agora está pronta para os bisnetos? Os bisnetos, não, porque ele é muito danado. Que é o neto daí, ele não para, é um terror. Eu não tenho nem coragem de chegar perto. Agora, já a minha bisneta de 10 anos, não, é um amor. Olha só, uma avó e bisavó aqui com a gente, bonita desse jeito e nova. Você tem algum comedimento de revelar a idade? Não, 73 anos. 73 anos. Eu nasci em 50. Muito bem. E eu não conto, né? Você sabe que não tem possibilidade. Tabu, Não, é porque eu gosto de mentir. Eu adoro essa mentirinha, que é uma mentirinha que não faz mal a ninguém. Eu vou dizer porque eu digo minha idade. Porque se eu não disser minha idade, quando vocês conhecerem meu filho mais velho de 56, vocês não vão botar 16 anos que eu casei. Vocês vão botar 20, eu vou ficar mais velha. E logo, para poder... para não haver dúvida. Muito bem. Com 16 anos. Olha, eu quero dizer a você que eu estou muito feliz de ter você aqui no podcast, que é muito bom a gente relembrar. É uma história de vida que talvez você que esteja assistindo não saiba. Embora eu seja mais novo, mas a gente andou na vida muito lado a lado, né? As atividades eram as mesmas, as bandeiras eram diferentes, ela num jornal, eu no outro, numa televisão, eu no outro, mas a gente sempre esteve junto, esses anos todos, sem nenhum arranhão. Uma vida que a gente está aqui, agora, podendo festejar. Obrigado, De nadinha. Astrid, traduza numa palavra ou numa frase o que é que você deixa para esse mundo de Deus. Ou que você quer nesse mundo de Deus. Se possível, paz. É isso. Paz com Astrid Bach.